Salve, salve, meus queridos! É uma enorme satisfação encontrar vocês aqui no canal do Mestre Mário. Hoje darei sequência à nossa série Edital Total e hoje trouxe para vocês pontuação. Quando usar, quando não usar a vírgula. Falou em pontuação, você já sabe, as bancas cobram muito vírgula. Aí eu já falo aqui, já no início da nossa aula, fique atento ao SVC. Você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula. Lembre-se da SUVECA, a ordem direta das frases, sujeito, verbo, complemento e os adjuntos. Os adjuntos adverbiais, eles vêm na ordem direta, no final da frase. Quando ele for deslocado para o meio ou para o começo, ele virá separado por vírgula. E uma novidade, na aula de hoje trouxe também a explicação teórica de vírgula. Então, ainda não se inscreveu neste canal? Inscreva-se agora e ative o sininho para receber a notificação de todos os episódios da nossa série Edital Total. Então, concursando, utilize a metodologia de parar o vídeo, tentar resolver a questão e depois assistir à minha correção. Lembre-se de que, se tiver dúvida, deixe na seção de comentários. Questão da Banca SES Gran Rio, do Banco da Amazônia. Já resolveu? Então vamos à resolução dela agora. A frase que apresenta todas as vírgulas corretamente empregadas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é: tem vírgula, primeira coisa já anote aí, SVC e também SUVECA. Veremos já o que significa. Imagino que você já saiba também. Primeira coisa, não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento, correto? A menina que descobriu o chicle também experimentou a possibilidade. Ela experimentou o quê? Então aqui eu já tenho o verbo. A possibilidade complemento. Então verbo transitivo direto, o complemento aqui é um objeto direto. Não posso separar por vírgula o verbo do complemento. A menina que descobriu o chicle também eu poderia colocar entre vírgula, porque aqui seria um adjunto adverbial. Como ele é de curta extensão, você pode usar a vírgula ou não. Do que você precisa se lembrar é que não pode usar só uma vírgula. Se usou vírgula, há necessidade de serem as duas, correto? Então, a menina que descobriu o chicle também experimentou a possibilidade da eternidade. São consideradas maravilhosas aquelas histórias de príncipes. Primeiro ponto. O que é considerado maravilhoso? Aquelas histórias de príncipes. Sujeito, não é isso? Onde está o verbo? Aqui. Então, aqui eu tenho o verbo. Não importa se o verbo vem antes ou depois do sujeito. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo. Então, aquelas histórias de príncipes e fadas são consideradas maravilhosas. Essa vírgula aqui, quando aparecer o que, ele é e for um pronome relativo, você vai se lembrar de que, se for uma oração, vou colocar aqui, para ser oração tem que ter verbo, não é isso? Uma oração subordinada adjetiva, são duas. Explicativa, vou colocá-las aqui. A explicativa é aquela que vai explicar o termo anterior e lembre-se de que, se a explicativa virá com vírgula e tem a restritiva. Se for restritiva, vai restringir, vai se referir àquele ali somente. Aí virá sem vírgula. Então, aqui, se tiver vírgula explicativa, pode usar. Está se referindo aqui, está explicando quem são os príncipes e fadas, aqueles que vivem eternamente. Poderia ser restritiva, retiraria a vírgula, estaria se referindo somente aos príncipes e fadas que vivem eternamente. Mas, para não deixar dúvida na questão, você já vem aqui e descarta a alternativa B, porque separou o sujeito do verbo. Aproveitou o que? Verbo, a textura, complemento, descartei a alternativa C. Aproveitou a textura, o sabor docinho do chicle e ainda o comparou com o mundo impossível da eternidade. Que já é mais interessante. Essa vírgula tem porque aqui são termos que exercem a mesma função sintática. Ele aproveitou o quê?
A textura, objeto direto. O sabor, docinho, objeto direto. E ainda aqui não terá essa vírgula, porque quando você usa a vírgula antes da conjunção aditiva e, quando forem sujeitos diferentes. Só que aqui não é sujeito diferente, aqui está se referindo à menina. A menina aproveitou, a menina comparou com o mundo impossível da eternidade. Muitas crianças, quando se deparam com o desconhecido, aqui já vem o que chamamos de suveca, a ordem direta. Observe só, essa é a ordem direta das frases. Então, primeiro vem o sujeito. Cadê o verbo? O verbo. Aqui uma locução verbal, passam a fantasiar sobre ele na tentativa de entender. Sujeito, verbo, aí vem o complemento e o adjunto adverbial. Observe só aqui, entre o sujeito e o verbo eu já disse, não pode ter vírgula. Se tem duas, há a possibilidade de estar correta, não poderia ser uma. Por quê? Quando se deparam com o desconhecido. Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, temporal. Quando aparecerem as orações subordinadas e elas vierem intercaladas aqui, ela está exercendo a função de adjunto adverbial. Então, quando a ordem suveca, que é a ordem direta, estiver diferente, igual aqui nós temos o sujeito, o complemento, para depois ter o verbo. Aí virá separado por vírgula. Então, tanto faz que seja uma oração subordinada adverbial ou que seja um adjunto adverbial, se ele estiver intercalado, ou seja, entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, virá separado por vírgula. Quando as crianças sonham, se você sonha em ser alguma coisa, não é isso? Então, vamos ver. Quando as crianças sonham, não vai ter essa vírgula, porque aqui eu tenho o verbo e o complemento, não pode. Sonham em serem príncipes, princesas, aqui está correto, eles são o quê? Príncipes e princesas, termos que exercem a mesma função sintática. E fadas, elas fantasiam sobre viverem felizes para sempre. Essa vírgula aqui está correta? Sim, porque, de novo, aqui eu tenho novamente uma oração subordinada adverbial. Quando essa oração subordinada adverbial, que exerce a função de adjunto adverbial, ela vier no início da frase ou antes da oração principal, ela virá separada por vírgula. Oração principal, oração subordinada adverbial. Quando ela vem antes, ela virá separada por vírgula. Mas a alternativa E está errada por causa dessa vírgula aqui. Quem sonha, sonha em ser alguma coisa. Então, está separando o verbo do complemento. Não pode tê-la aqui. Vamos à próxima. Lembre-se de que você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula. Eu sempre brinco. Se você não quer estar no SPC, você não pode o SVC. Outra coisa, lembre-se da ordem direta das frases. Suveca, já ouviu falar isso em determinado momento? Eu tenho o sujeito, o verbo, vamos separar aqui, o complemento e os adjuntos, o adjunto adverbial, que as bancas mais cobram, elas fazem o quê? Colocam esse adjunto adverbial no meio ou no início. Esse adjunto adverbial foi deslocado, você já sabe, virá separado por vírgula. Aí vai depender. Algumas bancas consideram de pequena extensão até duas, outras uma pequena extensão. Agora, de longa extensão, quantas são? As bancas ultimamente não têm cobrado muito se ela é longa ou curta. Você vai observar o quê? Quando aparecerem aqui as alternativas, você vai eliminando aquela que você já tem certeza. Deixe somente aquelas onde você ainda tem, aquelas em que você tem alguma dúvida, né? Eu disse onde. Deixe somente aquelas onde ou aonde você tenha dúvida. Não pode, porque onde e aonde é usado somente para lugar físico. Essa é a escola onde estudei. Aquela é a casa aonde fui. E o aonde você usa com os verbos que pedem a preposição a. Muito importante. Voltando aqui para a vírgula, então lembre-se de que você não pode separar o sujeito do verbo por vírgula nem o verbo do complemento. E os adjuntos adverbiais, sempre que forem deslocados, você
utilizará vírgula. Como podemos reescrever a frase? Diolino bolou então o sistema de atendimento direto aos veículos. Caso fosse necessário reescrever esse trecho empregando alguma vírgula e mantendo o sentido, isso aqui também é importante, o resultado de acordo com as normas de pontuação seria: tem vírgula, comece pelo SVC. Diolino, sujeito. Aqui eu tenho o verbo, não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Diolino bolou o quê? O sistema objeto direto, é o complemento do verbo, complemento verbal. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Diolino bolou então o sistema, aí você vai falar o sistema de quê? Aqui eu já tenho o substantivo. Você não pode separar o substantivo que seja do adjunto adnominal, ou que seja do complemento nominal. Você não pode separar por vírgula o substantivo do adjunto. Que tipo de sistema? O sistema de atendimento direto. Então, você não pode separar por vírgula. Diolino bolou então o sistema. E agora aqui já tem duas vírgulas, não tem? Eu vou deixar essa letra D por enquanto. Diolino bolou o quê? Mesmo caso lá de cima, só trocou a vírgula que aqui estava depois para antes. Ele bolou o quê? Verbo transitivo direto. O sistema, objeto direto. Não posso separar o verbo do objeto por vírgula, então descartei. Sendo assim, a alternativa D está correta. Por quê? Porque neste caso aqui, então, esta palavra, esse adjunto adverbial aqui, que poderia ser substituído, Diolino bolou naquele tempo, naquele momento, vou colocar aqui, ó. Naquele tempo, naquele momento, ele está aqui, o quê? Esse adjunto adverbial, ele está intercalado. Ah, mas ele não poderia ser uma conjunção. A conjunção conclusiva? Não, para ser conjunção, a conjunção vai ligar duas orações. E para ser oração tem que ser verbo. Olha aqui, não tem verbo do lado de cá. Só tem um verbo, então é só uma oração. Então ele está intercalado. Ah, mestre, mas por que que aqui ele veio separado por vírgula e aqui em cima não tem? Por quê? Porque os de curta extensão eles podem vir separados ou não por vírgula. Mas se fosse naquele momento atual, vamos tirar o naquele momento, né? Vamos colocar só no momento atual. Aí já é longa extensão. Obrigatoriamente ele teria que vir mesmo aqui em cima entre vírgula. Mas se ele é de curta extensão, você já sabe, ele pode vir entre vírgulas ou não. Mas se vier tem que ser duas, porque se for uma só, olha aqui colocou foi a vírgula depois de sistema. Não pode também, porque aqui não posso separar o substantivo do adjunto ou do complemento nominal. Certinho? Conseguiu compreender? Então agora vou trazer algumas regras para você de quando usar e quando não usar a vírgula. E depois vamos resolver mais questões. Iniciaremos a temida vírgula. Você tem dificuldade? Se tem, a partir de hoje ela acabará. É muito importante você compreender que não pode ser separado por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então, identifique o verbo, a partir dali faça a pergunta para chegar ao sujeito e não pode separá-los por vírgula. Também, o que as bancas cobram muito, os adjuntos adverbiais deslocados ou intercalados. Não vou definir aqui se ele é de curta ou longa extensão, porque dentro de uma mesma banca pode ser que ela classifique em determinada questão um adjunto adverbial como longo ou como curto. Quando tiver questão assim, vá fazendo por eliminação. Já vai tirando aquelas que você tem certeza que não serão a resposta. A partir daí, você vai conseguir identificar qual é a alternativa na qual a vírgula foi empregada de maneira correta. Então, se esses adjuntos adverbiais, a ordem suveca, você já ouviu falar, não já? Ordem direta, sujeito, verbo, complemento e os adjuntos adverbiais. Se eles vierem no começo da frase, se eles vierem no meio da frase, serão separados por
vírgula. Então vamos lá para que a gente possa aprender mais sobre vírgula. Antes de compreendermos, de chegarmos até vírgula, é importante você compreender esta ordem direta das frases. Então, quando se fala em ordem direta, ela é composta pelo sujeito, mais o verbo, mais o complemento, mais os adjuntos. Outro dia um aluno me falou, professor, suveca, ok, memorize, não tem problema. É a ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjuntos. É o que a gente está chamando de suveca. Então, neste caso aqui, olha aqui, o concurseiro, sujeito, não é isso? Fará, nós temos o verbo, o quê? O complemento, o objeto direto, que é prova, complemento, anotando aqui, mais o adjunto adverbial de tempo. Então, isso aqui é muito importante você memorizar. O que as bancas mais cobram quando se trata de pontuação, especificamente de vírgula? Elas retiram o adjunto adverbial e colocam no começo da frase, por exemplo, fica no próximo domingo, o concurseiro. Então, quando você deslocar esse adjunto adverbial para o começo da frase, se ele for até três palavras, o uso da vírgula é facultativo, você pode usar ou não. Então, ela desloca ou então o examinador ele vai intercalar esse adjunto adverbial. O concurseiro, no próximo domingo, vírgula, fará prova. Memorize. Ordem, sujeito, verbo, complemento e os adjuntos. As bancas acabam muito intercalando ou deslocando o adjunto adverbial. É clássico. Primeiro memorize, você não pode usar a vírgula. Quando você não pode usar a vírgula? Para separar o sujeito do verbo, olha aqui, o homem é bom. Quem é bom? Então você já tem aqui o verbo é, não é isso? Então, se eu tenho o sujeito, mas lá na hora da prova não vai aparecer fácil assim não. Mas memorize, identifique o verbo e localize o sujeito. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Também não pode separar o quê? O sujeito ou verbo do seu complemento. Eu sempre faço a brincadeira do SPC e não quero SPC, não quero SVC. Você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Eu creio, aí eu posso vir aqui e colocar a vírgula, eu creio em você, não, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o quê? O objeto indireto, que é o complemento, aí você já sabe. Não posso separar o verbo do seu complemento por vírgula. Entre o nome e o complemento nominal, a defesa da pátria é importante para os brasileiros. A defesa de quê? Da pátria. Então, aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho o quê? O complemento nominal. Eu não posso separar o complemento nominal do substantivo por vírgula. Não posso também separar o adjunto adnominal. O que é adjunto adnominal? Aquilo que vem junto do nome aqui, ó. Então, aqui nós temos o nome, que é o quê? Substantivo. Eu não posso separar o adjunto adnominal do substantivo. Não posso separar o complemento nominal do nome. Isso daqui é clássico. Você memorizando e conseguindo identificar isso aqui lá nas frases, nas alternativas, vai ajudar bastante. Então, você não pode fazer estas ações. Separar o sujeito do verbo, verbo do complemento, o nome do complemento nominal e também o nome do adjunto adnominal. Não pode usar a vírgula para isso. Agora, quando ela é obrigatória? São várias regras, mas as bancas vão aquelas mais complexas, justamente para testar você. Vamos compreender. Você não pode, você vai usar a vírgula, é obrigatório o uso da vírgula para separar aposto e vocativo em uma oração. Não confunda aposto e vocativo. Aposto é aquilo que vem para explicar alguma situação. O aposto explicativo, então ele vem para explicar. E o vocativo vem de quê? De chamar, de evocar, não é isso? Então vai chamar, por exemplo, Maria, empreste-me o livro. Então aqui neste caso é um aposto ou um vocativo? Vocativo. Você não pode errar porque saber o que é um e outro é mais fácil.
Aqui teve vírgula por quê? Porque eu tenho um vocativo. Maria, a minha irmã. Agora eu estou chamando Maria? Não. Eu estou afirmando Maria, a minha irmã. Quem é a minha irmã? Neste caso aqui eu tenho um aposto. Um aposto explicativo. Por quê? Porque ele veio para explicar quem é Maria. São tantas as Marias, não é isso? Então, aqui, Maria, a minha irmã. Então, isso daqui veio para explicar o termo anterior. Então, aqui eu tenho um aposto. Vocativo é aquilo que chama, que é voca, ok? Então, se tem vocativo e aposto, você precisa usar a vírgula. O que mais as bancas cobram é isso daqui, ó. Para separar os adjuntos adverbiais, acabei de falar com vocês lá que a ordem correta é qual? Sujeito, mais verbo, mais complemento, mais os adjuntos. Então, antecipou, colocou no começo da frase, ou intercalou estes adjetivos, esses advérbios aqui, aí você já sabe, vai precisar de usar vírgula, olha aqui. Então, você usa vírgula para separar os adjuntos adverbiais quando estiverem antecipados ou intercalados. As pessoas, olha aqui, a ordem correta seria o quê? Sujeito, as pessoas visam, mais o complemento, mais o quê? Mais os adjuntos. Complemento, mais os adjuntos. Então, a ordem correta é essa. Então, as pessoas visam somente os próprios interesses muitas vezes. Como ele veio intercalado aqui, ele veio no meio da frase, ele precisa vir separado por vírgula. E se ele viesse no começo da frase, se ele viesse anteposto, antecipado, ele seria separado por vírgula. Como ele é de curta extensão, poderia ser ou não. Então, ficaria muitas vezes as pessoas. Não precisaria de usar vírgula, porque ele é até duas palavras, tá bom? Isso daqui é muito importante vocês memorizarem. Vai usar a vírgula quando você antecipar ou intercalar o adjunto adverbial. Separar elementos que têm a mesma função sintática também às vezes aparece. Fui ao mercado, ou então para enumerar, não é isso? Olha aí, comprei arroz, açúcar, sal, óleo, carne e verduras. Então, você usa a vírgula para separar esses elementos que têm a mesma função sintática, ou também quando estiver enumeração, que você for falar de várias coisas que exercem a mesma função sintática. Vírgula também é obrigatória para separar as orações coordenadas assindéticas. Esse A aqui é o quê? Um prefixo de negação, significa que não tem conjunção. E também as sindéticas, adversativas, aditivas, explicativas, não é isso? Conclusivas, alternativas. Você pode observar que estudei, sofri, passei. Neste caso aqui, ó, tem alguma conjunção? Se não tem conjunção, é assindética. Então, você vem e usa a vírgula para separar estas orações, que as bancas cobram muito. Estudei, mas não passei. Aqui nós já temos o quê? O mas, não é isso? O mas é o quê? Uma oração coordenada, sindética, adversativa. Adversativa, que indica oposição, não é isso? Então, sempre antes das adversativas, das conclusivas, das explicativas também, você vai usar vírgula. Então, fique atento. A vírgula é usada também para separar as orações coordenadas sindéticas de modo geral, exceto as aditivas, que devem ser separadas por vírgula quando possuírem sujeitos diferentes. Isso aqui é interessante. Então, você já sabe, eu uso vírgula para separar as orações coordenadas sindéticas. Mas se for aditivo, eu não uso. Porém, tem uma exceção. Eu vou usar a vírgula para separar as orações coordenadas aditivas somente quando possuírem sujeitos diferentes. Os irmãos estão cada vez mais fortes. Olha aqui, oração coordenada. Isso aqui é uma conjunção aditiva, não é isso? Então, você já identifica a aditiva. E neste caso tem a vírgula, por quê? Porque são sujeitos diferentes. Quem está cada vez mais forte? Os irmãos. Então, aqui eu tenho um sujeito, não é isso? E quem está cada vez mais magros? Os primos.
Então, neste caso aqui, eu tenho outro sujeito. Então, você já sabe. Quando tiver uma oração coordenada sindética aditiva com sujeitos diferentes, aí você vai usar a vírgula antes dela, senão você não usa. Também usamos a vírgula para marcar a omissão de um termo. Então, quando não aparecer aqui este termo, que for subtraído aqui, suprimido algum trecho, algum termo, alguma palavra, você usa vírgula. As bancas também gostam. Eu gosto de futebol e ela de vôlei. Por que que tem a vírgula aqui? Porque ela gosta de vôlei. Então, aqui ocorreu omissão do verbo gostar. Então, se omitiu, você usa. Para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas. A regra é simples. O E vem perto do C, não é isso? E o R vem perto do S. Então, o que ocorre? As explicativas, elas vêm com vírgula. E as orações subordinadas adjetivas restritivas vão vir sem vírgula. Então, memoriza. Se é explicativa, vem com. E se é restritiva, vai vir sem. Então, aqui, a equipe vencedora, que receberá o prêmio em dinheiro, isso daqui está explicando a equipe vencedora, não é isso? Então, aqui a oração subordinada adjetiva explicativa está aqui. Então, memorize isso daí, é interessante também. Para separar as orações subordinadas adverbiais quando vierem antes da oração principal. Então, a ordem é o quê? Primeiro tem a oração principal, resolvemos não prosseguir, como chovia muito naquele instante. Quando você deslocar, colocar esta oração aqui, ó, subordinada adverbial, quando ela vier antes da principal, aí você vai usar a vírgula. As bancas cobram bastante isso daqui também. Olha o próximo exemplo. Todos ficaram felizes quando chegamos. Aqui nós temos o quê? A principal, que é aquela sem a conjunção, e aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Porque ela expressa a ideia de tempo, quando chegamos, no momento de chegamos. Como aqui a principal veio antes da adverbial, a adverbial não foi deslocada, ela não virá separada por vírgula, mas se inverter, ela vier antes, que é o que as bancas colocam muito, você usará vírgula. E então, agora que você já assistiu à aula teórica sobre o emprego da vírgula, quando utilizá-la e quando não, vamos resolver mais questões. Considere o emprego da primeira vírgula no trecho transcrito abaixo. Olha aqui. Naquele momento, quem o visse de perto perceberia o suor escorrendo frio por seu rosto. A vírgula empregada pelo mesmo motivo em. Essa vírgula é empregada pelo mesmo motivo em. Então, nós temos que compreender. Acabei de falar com você da suveca. Sujeito, o verbo, o complemento e a adjunta de nominal. Olha aqui, quem o visse de perto perceberia o suor esfriando frio por seu rosto naquele momento. Então, a ordem direta, isso daqui é o quê? Um adjunto adverbial de tempo. O que as bancas mais cobram de vírgula? Adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial ele vem para o meio da frase ou para o começo, ele tem de vir separado por vírgula. Olha aqui, de duas ou mais, Sesgan Hill já considerou como longa extensão. Entendeu o porquê dessa vírgula? Ela está separando o adjunto adverbial deslocado. A falta não foi dentro da área, mas o juiz deu o pênalti. Mas aqui é o quê? Uma conjunção sindética, conjunção sindética adversativa. Eu uso vírgula antes das conjunções adversativas, ok? Então, a vírgula está certa, sim, mas o motivo dela foi qual? Uma conjunção sindética adversativa. E aqui eu preciso de uma adjunta adverbial. O atacante passou pelo zagueiro, passou pelo goleiro e fez o gol. Aqui essa vírgula ela está separando o quê? Orações assindéticas são aquelas que não possuem conjunção. Aqui eu já grifei aqui porque essa última ela já possui uma conjunção. Olha a conjunção aditiva aí, gente. Aditiva. Lúcio, atrase a bola para o goleiro. Aqui é o quê? Um caso de vocativo. Maria, venha cá. Então, essa vírgula foi empregada porque tem um vocativo. O juiz verificou
as balizas. O juiz verificou o quê? Verbo transitivo direto. As balizas, objeto direto. A bola, objeto direto. As marcações do campo, objeto direto. Então, aqui essa vírgula veio para separar as enumerações, eu sempre falo. Fui ao supermercado e comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, carne e alguma coisa. Então, aqui, outra justificativa também, o emprego da vírgula foi por causa de termos que exercem a mesma função sintática. Qual é a função sintática desenvolvida por estes termos? Eles são objeto direto. No campo de jogo, Lúcio se sentia livre. Lúcio, sujeito, se sentia verbo. Ele se sentia como livre, complemento. E depois do complemento eu vou ter o quê? O adjunto adverbial. Aqui está a nossa famosa suveca. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Essa é a ordem. Cadê o adjunto adverbial de lugar no campo de jogo? Então, ele foi deslocado, adjunto adverbial. Deslocado, ele virá separado por vírgula. Adjunto adverbial, deslocado, virá separado por vírgula. Show de bola, tranquilo? Está gostando da aula? Deixa aqui nos comentários. Assista também aos nossos outros episódios da nossa série Edital Total e vamos para a próxima. No trecho do texto, vamos ver o que pede. As vírgulas foram usadas para separar os elementos de uma enumeração, ou seja, termos que exercem a mesma função sintática. O mesmo ocorre em, então vamos ver o emprego da vírgula. As principais causas desse crescimento alarmante de gases de efeito estufa estão associadas à queima de combustíveis fósseis. Elas estão associadas a quê? A queima de combustíveis fósseis, vírgula. As mudanças no uso do solo, vírgula. A extinção de floresta. Então, são termos que, olha aqui, separar os elementos de uma enumeração. São termos que exercem a mesma função sintática. Segundo o painel intergovernamental de mudanças do clima, na sigla IPP em inglês, até o fim do século XXI, a concentração de CO2 pode chegar ao dobro da atual. Está correta aqui desse jeito? Será que está com a mesma função aqui de uma enumeração? Não, segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Aí você vem aqui, ó, segundo, conforme, consoante, aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial. Quando essas orações subordinadas adverbiais vierem antes da oração principal, a concentração pode chegar ao dobro. Quando elas vierem antes da oração principal, elas virão separadas por vírgula. Por quê? Porque elas exercem a função de adjunto adverbial. Até o fim do século XXI, aqui eu tenho o que de novo? Adjunto adverbial de tempo. Está intercalado, precisa de vir separado por vírgula, certinho? Compreendeu o uso das duas vírgulas? Olha aqui. Aqui a primeira é porque eu tenho uma oração subordinada adverbial que exerce função de adjunto adverbial. Aqui eu tenho uma adjunto adverbial de tempo. Então a vírgula foi usada por isso. Os efeitos das mudanças climáticas não são semelhantes em todos os lugares. Ou seja, aqui eu tenho um trecho, uma oração, não, um trecho, uma passagem explicativa, apareceu. Ou seja, isto é, virá separado por vírgula. Por exemplo, se algumas plantas sofrerem, isso aqui vem para exemplificar, então virá a vírgula. Então posso descartar. Se algumas plantas sofrerem estresse pela elevação de temperatura em determinadas fases do desenvolvimento, o resultado pode ser devastador, comprometendo totalmente as colheitas. Aqui tem ideia de enumeração? Não. Olha o se aqui. O se é uma oração adverbial condicional. Então, a adverbial ela vem antes da principal, aí já virá separado por vírgula. Esse é um dos aspectos mais preocupantes no contexto de mudanças climáticas, por afetar diretamente a disponibilidade de alimentos e a segurança alimentar da humanidade. Humanidade mesmo, cadê a enumeração?
não tem também enumeração. Por quê? Esse é um dos aspectos mais preocupantes por afetar diretamente a disponibilidade. E aí vem aqui, ó, no contexto de mudanças climáticas, é um trecho deslocado. Você pode até retirá-lo, ou vai ficar feio aqui, mas você vai entender. Esse é um dos aspectos mais preocupantes por afetar diretamente a disponibilidade. Aí, esse trecho aqui, quando vier deslocado, adjunta adverbial intercalado, irá separado por vírgula. Letra E está correta porque o Brasil tem em seu território mais de 55 mil espécies em biomas bastante distintos. Quais são os biomas? A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Então aqui está fazendo o quê? Uma enumeração. Bem fácil essa questão. Por quê? Ficou fácil de você identificar a enumeração aqui, olha aqui. São os termos que exercem a mesma função sintática. Então, eu fui ao supermercado e comprei arroz, carne, cadê a vírgula, né? Óleo e alguma coisa. Então, está enumerando. Fácil, fácil, deu para gabaritar. Acertou ou errou essa? A vírgula foi empregada de maneira correta em... Lembre-se do SVC. Esse resto está muito feio. O sujeito não pode ser separado do verbo e nem o verbo do complemento. A acessibilidade é a possibilidade que as pessoas, quem tem de agir aqui. Então, aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o sujeito. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. A mobilidade urbana ela tem o quê? Verbo. E aqui eu tenho o quê? Um complemento. Não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Tem forte impacto, que se tem impacto sobre alguma coisa. Então, não posso separar o substantivo do seu adjunta nominal ou complemento nominal. Não vou entrar no mérito aqui, que é um pouquinho mais complexo esse entendimento. Mas é importante você identificar o substantivo e ver os outros complementos. O que deve priorizar? As políticas sujeito do verbo. Não posso, já descarto. Como alertam os pesquisadores, eu poderia falar conforme alertam, aqui eu tenho o quê? Um verbo. Então, se eu tenho um verbo, é oração. É preciso discutir locução verbal, não é isso? Então, vamos colocar aqui locução. Locução é sempre quando é mais de um, não é isso? Locução verbal. E essa vírgula está certa ou está errada? Essa vírgula está correta porque aqui eu tenho um adjunto adverbial. Mas, professor, isso não é adjunto adverbial, isso é uma oração subordinada adverbial conformativa. Ok, ela exerce função adverbial. Veio antes da oração principal, será separada por vírgula. Eu poderia falar, é preciso discutir estratégias de mobilidade urbana conforme alertam os pesquisadores. Nos últimos anos, adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial você já sabe. Ele está deslocado, ele virá separado por vírgula. E aqui ainda colocou, eu tenho aqui o verbo e o complemento. Aumentou o quê? A insatisfação das pessoas. Então, neste caso aqui, ou então eu poderia falar a insatisfação das pessoas aumentou. Vamos colocar aqui, então não é verbo, aqui é sujeito, não é? A insatisfação das pessoas aumentou com os engarrafamentos. Posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Já descarto também. Então vamos lá, mais uma questão sobre vírgula foi utilizada de acordo com a norma padrão da língua em o homem dependia antes do domínio do fogo total. Ficou meio bagunçado, não ficou? Então, faça isso, identifique a ordem suveca, sujeito, verbo, complemento. Olha aqui, se tem alguma coisa entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o complemento, tem que vir entre vírgula. O homem dependia antes do domínio do fogo. Aí vem aqui, adjunto adverbial. Ele dependia totalmente da luz natural para poder realizar suas tarefas do dia a dia. Neste caso aqui, esse adjunto adverbial de longa extensão precisa vir separado por vírgula. Mas se quiser colocar uma vírgula aqui também pode. Aqui também um adjunto adverbial de
curta extensão. Se é curta extensão, você pode optar por colocar vírgula ou não, mas se for de longa, precisa. Ao contrário das ondas mecânicas, vamos colocar aqui, as ondas eletromagnéticas, o que apresenta a capacidade? Verbo e aqui sujeito. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Então aí você já vem e descarta. A lâmpada incandescente é um dispositivo elétrico que transforma. O que transforma? A lâmpada incandescente ou o dispositivo elétrico? Então, que transforma? Aqui eu tenho o sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Ah, mas aqui tem o que? Ok, esse que aqui é um pronome relativo, ele está exercendo, ele retoma o termo anterior, exercendo a função de sujeito também. Todo jeito está separando o sujeito do verbo por vírgula. A tecnologia compreende um conjunto de conhecimentos científicos que se aplica. Se ele se aplica a alguma coisa, verbo transitivo indireto, e aqui eu tenho o objeto indireto. Eu posso separar o sujeito do verbo ou o verbo do complemento por vírgula? Não. Em termos de durabilidade e economia, a substituição das lâmpadas tradicionais pela de LED representa um avanço. Então, sujeito, aí vamos lá. A substituição das lâmpadas tradicionais pela iluminação LED representa, aí nós temos lá, sujeito, verbo, complemento. Agora, quando isso daí? Aqui nós já temos de novo. Eu vou colocar aqui assim. Vamos lá. Aqui eu tenho também um adjunto adverbial deslocado. Porque a ordem sulveca, aí nós teríamos sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Como ele foi deslocado, ele precisa de vir separado por vírgula. Então, olha a vírgula aqui que foi empregada de maneira correta. Vamos colocar na ordem direta? A substituição das lâmpadas tradicionais pela iluminação LED representa um avanço das novas tecnologias em termos de durabilidade e economia. Então, aqui nós deslocamos. Quando a gente desloca este adjunto adverbial, ele vem para o começo, aí nós vamos separar por vírgula. O que as bancas mais cobram? Sujeito separado do verbo, o verbo do complemento por vírgula e depois a ordem sulveca. A vírgula foi empregada de maneira correta em, então vamos lembrar aqui do nosso SVC e vamos lembrar também da sulveca. Tem vírgula, você já vai escrever isso na sua prova. É prova para a Petrobras, é prova para o Banco do Brasil. Pegou, escreveu, já vai facilitar muito. As grandes metrópoles que se destacaram no apoio à sustentabilidade, o que foi premiado? Aí você vem aqui e faz a pergunta com o verbo. As grandes metrópoles, sujeito. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso, aí você já vem e descarta. Ah, mas e se colocasse aqui para ser um aposto ou uma oração explicativa? As grandes metrópoles que se destacaram no apoio à sustentabilidade foram ok. Se fossem duas vírgulas, sim, mas só uma não, porque aí você está separando o sujeito do verbo. É preciso que futuramente as cidades tenham melhores condições de vida. Quais são as melhores condições de vida? Que vai explicar a função dos dois pontos. Ela é explicativa. A maioria das vezes que a banca cobra 2 pontos, função explicativa. Nem precisávamos, porque a questão aqui está falando de quê? Da vírgula. É preciso que futuramente as cidades tenham melhores condições. Habitação, certo. Então aqui enumeração, alimentação, saúde, aqui está certinho. Agora aqui teria que ter uma vírgula antes ou nenhuma. Você se lembra da nossa primeira questão que apareceu lá o então? Mesmo caso, futuramente. Aí você vai observar, se é advérbio, se exerce função de adjunto adverbial, aí se ele é de curta extensão, você pode ou não. Então poderia retirar a vírgula, mas se eu deixar, aí tem que ter as duas. É preciso que futuramente as cidades alguma coisa. Então não pode separar por vírgula. Ou utiliza as duas ou utiliza nenhuma. Não é só o território que acelera o seu processo de urbanização, mas aqui eu tenho o quê? Vamos
Vamos colocar aqui. Que eu tenho o quê? Uma conjunção sindética adversativa. As adversativas são separadas por vírgula? Sim. Então, olha aqui. Antes do mas, antes do porém, do contudo, olha aqui. Não é só o território que acelera o seu processo de urbanização, mas é a própria sociedade brasileira que se transforma cada vez mais certinho, letra C de coração. Os estados que possuem os menores percentuais de população vivendo em áreas urbanas, quem que está concentrado aqui? Os menores percentuais, sujeito. Aqui eu tenho o verbo. Posso separar o sujeito do verbo? Não, gente. O SPC veio para pegar muita gente, mas o SVC veio para salvar muita gente. Você vai ser aprovado porque vai acertar a questão de vírgula e está assistindo às nossas aulas aqui no canal do Mestre Mário. E falando nisso, você está assistindo às nossas aulas. E agora, tem crase ou não tem crase? Ou pode ter e pode não ter? Pode ter e pode não ter, por quê? Quando antes das palavras sua, nossa, minha, são o quê? Os pronomes possessivos. E aí você já sabe, pronome possessivo, a crase é facultativa antes dos pronomes possessivos. Então, poderia ser assistindo às nossas aulas ou às nossas aulas. Os passageiros que dependem do transporte coletivo, olha aqui, qual é o tipo de passageiro? Eu estou especificando, eu estou explicando. São aqueles que dependem de transporte coletivo. Sempre que aparecer que seja uma oração, neste caso, ela é uma oração adjetiva, explicativa. Eu sempre confundo na hora de falar adjetiva com a adverbial. Adjetiva é aquela que vai exercer a função de adjetivo, ela é iniciada por um pronome relativo. Ou que seja um aposto explicativo também virá separado por vírgula. Ah, mestre, mas eu não me lembrava disso, mas aí nem precisa, né? Nem precisa, vou apagar essa vírgula aqui. Agora aqui eu coloco o quê? Neste caso aqui, sujeito. Quem que depende? Olha o verbo. Poderia separar o sujeito do verbo por vírgula? Não. Então, vamos colocar as duas que dependem de transporte coletivo.